Olá, bom dia a todos. Deixa eu só organizar aqui a imagem. Aqui, ok. Só ajustando aqui, bom dia a todos, só um segundinho. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Só organizando o equipamento aqui, só um segundinho. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Organizar aqui primeiro. Deu um pequeno probleminha aqui. Opa, agora deu certo, ok? Muito bom. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Acho que agora, mais um pouquinho, eu já ajusto aqui o equipamento, só um pouquinho. Aí, acho que deu. Bom, desculpe-me, estava ainda ajustando aqui os equipamentos, né, que são dois. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos só organizar aqui mais um pouquinho. Ok. Então, vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, como sempre fazemos, às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas. Então, vamos seguir, né, com o nosso estudo. Nós estamos estudando o capítulo 2º, o capítulo 2, do livro 2º, do livro 2, do Livro dos Espíritos. Na última live, estamos falando da encarnação dos Espíritos, e na última live nós comentamos sobre a questão da alma, né? Estamos falando sobre a alma, já acho que 2 ou 3 lives, e hoje o assunto é sobre o materialismo, e se o tempo der, se nós seguirmos, entraremos no capítulo 3. A princípio, pretendo ficar aqui terminando esse assunto nessas duas questões sobre o materialismo, né? Questões 147 e 148 do Livro dos Espíritos. Se o tempo der, se não demorarmos aqui, a gente começa o capítulo 3 sobre o retorno à vida, da vida corporal para a vida espiritual, se der tempo. Se não der, nós ficamos aqui com esse tópico só sobre o materialismo, né? Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bom, aqui nas questões 147 e 148 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer um estudo, lógico, não diria um estudo aprofundado, não é isso? Ele não fará um estudo aprofundado. Deixa eu só organizar aqui que deu um probleminha acho que agora deu certo. Ele vai fazer um estudo não aprofundado, são só 2 questões, sobre a ideia materialista. Ele não faz aqui um estudo sobre o materialismo, ele faz um estudo sobre a ideia materialista, né? Nesse contexto da encarnação dos espíritos. Então, o primeiro ponto que nós devemos observar, ou melhor dizendo, temos que contextualizar, é essa ideia que Kardec está trabalhando aqui, o materialismo, mas dentro do conjunto do estudo da encarnação dos espíritos. Então não é um estudo sobre matéria, não é um estudo sobre espírito, que nós já fizemos quando estudamos lá a questão 23, a questão 24, 25, a questão 26 e principalmente quando nós estudamos a questão 27 do Livro dos Espíritos. Então fica claro para nós que aqui o que Kardec está fazendo não é um estudo sobre o materialismo, é apenas elencar o materialismo no bojo, no conjunto desse capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. Porque, óbvio, se ele falou de alma, desde a questão 134, vem estudando a ideia de alma, ele coloca aqui 2 questões, não para estudar o materialismo, mas 2 questões para referenciar, por assim dizer, o materialismo nesse contexto do estudo do espírito, da alma.
Eu acho que ficou claro então, né? Por isso nós não vamos mergulhar no estudo do materialismo como uma escola do pensamento. Não, não é essa a proposta aqui dessas duas questões. Num outro momento podemos estudar um pouco mais dessa proposta de uma escola do pensamento. Mais à frente talvez possamos fazer isso. Mas por hora, no contexto aqui, são só essas duas questões, que são duas questões mais de observação, porque se está se estudando a alma, então as duas questões vêm nesse contexto dizendo assim: por que ainda tem, então, pensamento materialista? Se a alma é uma realidade, se a existência do mundo espiritual é uma realidade, se somos seres reencarnados, por que então tem esse pensamento materialista? Então, é nesse contexto, as duas perguntas que Kardec faz aqui, nesse estudo sobre o materialismo, ele as faz justamente para tentar entender por que tem pensamento materialista, então? Né? Mais um segundinho, pô, hoje eu estou com um probleminha aqui nos equipamentos, viu? Não está do jeito que eu gostaria. Acho que agora eu organizei aqui o Facebook. Bom, agora sim. Bom, então nesse contexto, vamos às duas questões. A questão 147, a questão 148, e ele coloca o tópico, né? O tópico, materialismo. Depois tem um longo comentário de Kardec, além dessas duas questões. Um primeiro ponto aqui, quando nós falamos em materialismo, um aspecto importantíssimo é entender que Kardec está trabalhando essa questão no final, na segunda metade do século XIX. Então, ele está trabalhando na segunda metade do século XIX, duas questões sobre o materialismo, dentro de um conceito que nós poderíamos até chamar de materialismo francês. Porque são escolas do pensamento materialista. Nós temos, e lembrar que Kardec está trabalhando numa época de um pensamento, por assim dizer, clássico. De um pensamento clássico do materialismo. É bom que lembremos que ali estava, nessa segunda metade do século XIX, estava ensaiando, por assim dizer, o nascimento daquilo que hoje bem chamamos de sociologia. Começava a ser apresentado o pensamento de Augusto Comte. Mais à frente, no final do século XIX, início do século XX, começa o pensamento de Émile Durkheim, por assim dizer, um pensamento sociológico. Vínhamos daquelas escolas do pensamento materialista alemã, por exemplo, num pensamento quase que idealista de Immanuel Kant. Vínhamos de um período racionalista inaugurado lá com René Descartes, que não eram materialistas os pensamentos, eram racionalistas. Eram pensamentos que não deixavam, não negavam a existência de Deus, mas deixavam Deus de fora. De fora em que sentido? Ele não tinha que atuar porque as leis naturais atuavam, né? Então, vejamos o contexto, porque tudo que nós trabalhamos é preciso contextualizar. É preciso avaliar em que época se deu esse tipo de pensamento. E Kardec escreve, pergunta aos espíritos, a partir de 1855, vamos dizer assim, considerando que ele começou a observar esses fenômenos em 1855. E o Livro dos Espíritos tem uma edição em 1857 e tem a segunda definição com essa formatação que hoje nós estudamos, porque a primeira edição não tinha essa formatação. A primeira edição de 1857 só tinham 501 perguntas. A segunda edição de 1860 é que o livro passa a ter 1019 perguntas. Então, digamos que até 1860, entre 1855 e 1860, Kardec elabora essas questões e as apresenta aos espíritos. Então é esse o contexto, é essa situação.
que nós precisamos fazer, muito bem colocado pela doutora Marlene, situarmos-nos. Porque se nós falarmos no pensamento hoje, moderno, nós temos não outros conceitos, mas temos outros desdobramentos. Então Kardec faz essa pergunta no bojo daquele pensamento clássico, dos enciclopedistas, quem estudou o iluminismo, dos chamados enciclopedistas, Diderot, D'Alembert, aqueles pensadores da escola enciclopédica, né, que nasce ali no bojo do iluminismo, aqueles pensamentos mais voltados para a relação social, para a vida social, um pensamento de Montesquieu, um pensamento de Voltaire, e aí entra esse pensamento de Diderot, principalmente Diderot e Helvétius, que são dois pensadores franceses que influenciaram muito a escola francesa para a ideia materialista. Então é preciso que nos situemos nesse contexto. E quando falamos materialismo, nós temos duas, eu não diria vertentes, mas duas possibilidades. Uma seria a possibilidade filosófica do materialismo. A outra seria a possibilidade sociocultural do materialismo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós dizemos prisma filosófico para o materialismo, nós chegamos àqueles pensadores antigos, Demócrito, por exemplo, lá na Grécia Antiga, aqueles pensadores que edificaram uma ideia podemos dizer quase que, isso já é mais presente, um fisiocracismo, mas de um fisicalismo. O que seria o fisicalismo? Só se analisaria, só se explicaria as coisas pelo prisma material. Aquilo que tivesse conceito material, ou seja, pudesse ser visto, sentido, absorvido, medido, ou seja, aquilo que era mensurável, aquilo que podemos chamar de tangibilidade, aquilo que fosse tangível, é que deveria ser estudado. Então a vida para esses filósofos era vista pelo prisma da matéria. Matéria no sentido clássico da palavra. Matéria no sentido da tangibilidade. Então só o mundo tangível existia. Essa era a ideia. Resumidamente, por favor, resumidamente, a ideia é que só existia aquilo que era tangível. A intangibilidade era no mundo da metafísica, do pensamento platônico. Então era o mundo da metafísica, não era o mundo da filosofia, por assim dizer, materialista. Já que o foco era apenas o tangível, a vida tinha começo e fim. Para o pensamento materialista, pela tangibilidade, a vida tem começo e fim. Começa ali no berço, termina ali no túmulo. Essa é a ideia de vida para um pensamento filosófico materialista. Para um fundamento filosófico cujo prisma, o ângulo de visão da visão é o tangível, então a vida tinha começo, tinha fim e pronto. Pronto. Essa era a ideia. A partir dessa ideia, vem então escolas de pensamento como o estoicismo, que vai trabalhar a ideia estoica, o epicurismo do pensamento de Epicuro, o niilismo, o hedonismo. Vejam, são todos elementos advindos do pensamento materialista. Por isso nós dizemos então um segundo viés sociocultural, ou seja, se nós temos um pensamento, se nós temos uma ideia que a vida é só aquilo que é tangível, aquilo que é mensurável, sentido, visto, percebido, aquilo que os sentidos fisiológicos percebem, visão, olfato, paladar, audição, tato, esses 5 sentidos é que estavam sendo usados para o entendimento da vida. Então a vida era só o que comportasse, aquilo que comportasse nesses 5 sentidos. Tudo que fugisse aos 5 sentidos não existia.
Não existiria, melhor dizendo. Tudo aquilo que fugisse, aquilo que não pudesse ser tocado, não pudesse ser visto, ouvido, sentido, a sensibilidade, tudo aquilo que não fosse da sensibilidade física, não existiria. É essa a ideia do pensamento materialista em termos filosóficos, para o período da filosofia materialista. Agora, no contexto de Kardec, já havia outras escolas de pensamento materialista. Lembremos, segunda metade do século XIX. Nós já tínhamos uma escola, por assim dizer, de um pensamento materialista que a história da filosofia passou a chamar de materialismo dialético, materialismo histórico. Materialismo dialético, materialismo histórico. Na figura de Hegel, na figura de Marx, Karl Marx, na figura de Feuerbach, já são pensadores não mais da filosofia clássica, já são pensadores de aplicabilidade de um pensamento materialista na vida social. Na vida social. Então nós temos estudos na primeira metade do século XIX do materialismo histórico, do materialismo dialético, aquele dialetismo ensaiado por Hegel lá no século XVIII. Aquele pensamento dialético hegeliano, de contradições, tese, antítese, síntese, e a síntese criando nova tese que gera a sua antítese, que gera nova síntese. E nesse bojo, então, vem o pensamento de um materialismo absoluto, que nós podemos colocar na figura de Feuerbach, e o pensamento dialético, ou materialismo dialético, ou materialismo histórico, que é o pensamento de Karl Marx. Duas escolas, novas escolas, melhor dizendo, do pensamento materialista, que ainda mantém a ideia da sensoriedade da vida, ou seja, a vida só existe naquilo que os sentidos entendem, mas nesse século XVIII, nesse século XIX, não era só a filosofia, havia então o aspecto sociocultural, ou seja, o que fazer com esse pensamento? E aí então vem a aplicabilidade de um materialismo dialético histórico, ou mesmo absoluto, em Feuerbach, que excluía quaisquer situações, quaisquer escolas, quaisquer pensamentos que não fossem nesse grupo dos cinco sentidos e nesse grupo de aplicabilidade social. Depois vem lá o pensamento kantiano, durkheimiano, que vão trazendo novas reflexões, mas sempre numa matriz, a matriz materialista, sempre numa matriz. E a ciência, aspas, a ciência vai trabalhar com essas matrizes. E aí, para a ciência, só aquilo que pudesse ser entendido por observação, tese, observação, comprovação, seria real. Vejam que esse pensamento vai atuando na ciência. E a ciência, reinaugurada lá no século XVI, mais ou menos, reinaugurada no sentido não moderno da palavra, mas nós já temos ali o chamado renascimento científico, o movimento coperniano, o movimento galileu do século XVII, o movimento de John Kepler, dos astros, o movimento de Falópio, que vai estudar os aspectos fisiológicos. Então ali começa a trabalhar essa ideia para uma ciência que trabalhava dentro dos cinco sentidos. E ainda, no sentido moderno da palavra, a ciência trabalha com os cinco sentidos. Não vai além. Conjectura, a metafísica. E hoje, na moderna ciência, na moderna física, por assim dizer, há físicos que discordam da denominação física moderna, física clássica, mas no pensamento moderno vem-se uma
possibilidade de entrar no mundo da intangibilidade, uma possibilidade de entrar no mundo do intangível, a física quântica, que vai estudar os aspectos quânticos, não os aspectos mecânicos. Não é mais a física mecânica newtoniana. Há ali um ensaio einsteiniano do pensamento da física que abre espaço para um mundo quântico, para um mundo do quantum, não para o mundo dos 5 sentidos, mas não traz, desculpe-me, os que pensam de maneira diferente, não traz, a física quântica não traz o mundo espiritual. A física quântica não traz um 6º sentido, ela traz um aprofundamento da física mecânica, mostrando elementos que a física mecânica não conhecia, e mostrando que as leis da física aplicadas são para o mundo do mecanicismo, são para o mundo dos 5 sentidos, e que outras leis existiriam para o mundo quântico, para o mundo subatômico, ou seja, além do átomo, no profundo do átomo, já que a palavra átomo, na sua etimologia, significa indivisibilidade. E hoje mostra-se que o átomo é divisível, a sua composição. E aí a física quântica nos trouxe o microcosmo. A física mecânica nos apresentou o macrocosmo. E a física quântica, o microcósmico. O microcosmo, desculpe-me. Mas ainda não entrou no mundo dos sentidos que não fossem os 5 sentidos desdobrados. Então, é muito comum no meio espírita falar-se do pensamento quântico. Poucos entendem sobre realmente o que é a física quântica. E eu sou um dos que não entendem, como a maioria. Eu sou um dos que falam, mas não estudei. E raros são os que realmente estudaram a física quântica. Raros. Principalmente no meio espírita, que eu diria quase não existe quem entenda profundamente. No meio dos cientistas, dos físicos, alguns penetram nesse mundo. Agora, no meio espírita, pouquíssimos ou raríssimos são aqueles que podem envergar um conhecimento profundo. Mas o que nós podemos dizer é que a física quântica, por mais profunda que ela tenha ido para o mundo subatômico, ainda não é o mundo espiritual. Ainda não. E a física quântica está nascendo. Faço esse parêntese, essa introdução, para a gente entender o porquê dessas 2 perguntas de Kardec. Para a gente entender essas 2 perguntas de Kardec. Por quê? Porque é nesse contexto que Kardec vai fazer a pergunta. Nessas físicas todas aqui. O idealismo, veja, o idealismo de Spinoza, de Leibniz, de Kant, esse idealismo que gera uma ideia de Deus e natureza serem as mesmas coisas. Não é Deus criando a natureza, é Deus e a natureza como uma coisa só. É isso que no século XVII, mais ou menos, passou a se chamar de fisiocracia. Governo pelas leis da natureza. E é por isso que Kardec entra no livro 3º falando das leis morais dentro do rol das leis naturais. Então me desculpe se o que eu estou fazendo aqui aparentemente pode ser uma embromação para poder ocupar o tempo. Não é. É que sem o pensamento, sem o entendimento desse contexto, essas 2 questões, elas perdem o sentido. E desculpe-me, não estou fazendo crítica. Mas pessoas que realmente entendem a física, os que realmente estudam a física, os físicos,
os físicos conscientes que estudam a física quântica, a grande maioria diz que nada sabem, muito pouco sabem ainda. E o interessante é que esses que são os estudiosos profundos dizem que muito pouco sabem, e os leitores dizem que sabem muito. Desculpe-me, mas a gente precisa tomar esse cuidado. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C na física quântica, Ctrl+V nas práticas espíritas. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Estamos no ensaio teórico. O mundo quântico ainda é um mundo da teoria. Já tivemos experiência, sim, o acelerador de partículas. O acelerador de partículas, sim. Os estudos dos elétrons, dos posítrons, sim. Do quarks, sim. Mas são campos teóricos. Mesmo que construído um acelerador de partícula quilométrico, ainda é para tentar demonstrar as partículas de Higgs, da teoria de Higgs. Mas é para tentar demonstrar. E aí chegar à ideia que sim ou não para as ideias da origem material do universo. Então, desculpe-me fazer essa introdução mais ou menos longa, de quase 30 minutos, mas é preciso que nós pensemos para poder trabalhar agora as duas questões. Nesse contexto, então, nesse mundo que Kardec vivia, nessa física clássica que vivia, no materialismo de aplicabilidade social, do pensamento dos enciclopedistas, do pensamento kantiano, das ideias das escolas materialistas, dialética marxista, absoluta de Feuerbach, naquele pensamento apresentado já por Wallace, até mesmo na ideia da origem das espécies, já trazida, trabalhada por Darwin. É nesse mundo que Kardec então pergunta, questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências da natureza, são tão frequentemente levados ao materialismo? Entenderam agora por que essa pergunta? Quando a gente faz essa introdução, não dá para agora entender por que Kardec faz essa pergunta? Porque os anatomistas, veja, anatomistas que estudam anatomia, os fisiologistas, o fisiologismo, o funcionamento dos órgãos, e em geral, olha a pergunta, os que aprofundam as ciências da natureza são tão frequentemente levados ao materialismo. Olha, quanto mais se estuda, mais se aprofunda, mais materialista fica. É isso que Kardec está perguntando. Por que as pessoas que estudam, que aprofundam os estudos, que se debruçam na ciência, entre aspas, frequentemente são levados ao materialismo? Olha que pergunta interessante. Porque hoje também é assim, não é? A gente encontra aqueles, assim, estudiosos, inteligentíssimos, e ficam ali na superficialidade, nos 5 sentidos. Porque o mundo continua nos 5 sentidos. O mundo da ciência não quis ainda o 6º sentido. Então, veja a pergunta, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências da natureza são tão frequentemente levados ao materialismo? É a resposta. O fisiologista refere tudo ao que vê. Perceberam aqui esse ao que vê? Vou até fazer um círculo nele aqui, ó. Perceberam esse ao que vê? O que é ao que vê? Ao que vê? Ou seja, o mundo tangível. Então o fisiologista, o anatomista, refere-se a tudo aquilo que é tangível, aquilo que os 5 sentidos entendem. Aí segue, olha agora que coisa interessante. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admite que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. O que eles estão dizendo com isso? Inteligência reducionista.
é o reducionismo. Como não se pode, como não se consegue ampliar o entendimento, tenta reduzir o objeto estudado. É essa a ideia. Por isso que quando vai se estudar o intangível, com todas as letras, tudo em caixa alta, o intangível, Deus, o que fez a teologia? Em vez de ampliar o entendimento para aproximar-se de Deus, reduz Deus ao entendimento do próprio estudioso. Então, em vez do estudioso ampliar os seus conceitos, ele reduz o objeto estudado aos seus próprios conceitos. Então, quando a teologia estuda Deus, não se eleva ao encontro de Deus, reduz Deus ao encontro do que a teologia quer. No sentido, por assim dizer, genérico da palavra. Daí eu dizer a vocês, lá no estudo do livro primeiro, a teodiceia, em vez da teologia, a teodiceia. Então é isso que os Espíritos estão dizendo. Vejamos, o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que coisa alguma possa ultrapassar os seus entendimentos. Se coisa alguma pode ultrapassar os seus entendimentos, tem que reduzir tudo aos seus entendimentos. E se tudo é reduzido ao entendimento humano, nunca haverá crescimento, nunca haverá evolução. A Lâmia diz aqui, lembrei de Tomé. Perfeito, Lâmia, é isso. Vejamos a ideia de Tomé. Dizem, Jesus aparece para os discípulos, depois da crucifixão, aparece aos discípulos e Tomé não estava presente. Os discípulos contam para Tomé, e Tomé diz, olha que frase interessante de Tomé, só acreditarei se eu o vir e o tocar, e tocá-lo. Só acreditarei se o vir e tocá-lo. Vejam a ideia tangibilidade. Jesus apresentou-se depois, aspas, da morte. E a ideia da tangibilidade lá em Tomé. Só acreditarei se ouvir e tocar. Opa. Só acreditarei se ouvir e tocar. O que é isso? Visão, tato, 5 sentidos. E Jesus se apresenta depois e Tomé está junto. Tomé está junto. E aí Jesus vira-se para Tomé e diz, vem Tomé. Tomé se aproxima e ele diz a Tomé, toca-me, toca-me. E Tomé o toca. E quando Tomé o toca, e na chaga da lança, Tomé diz, Senhor, Senhor. Um dos sentidos, o toque, o tato, Senhor. E Jesus diz o que para Tomé? Eu fico imaginando a cena e o jeito de Jesus. Ele disse assim, acreditaste porque viste-me e tocaste-me. Vejam, acreditaste porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados que acreditam sem nada ver ou tocar. Bem-aventurados que acreditam sem nada ver ou tocar. Muito bem lembrado, Lâmia. Muito bem lembrado. Essa é a ideia. O orgulho dos homens, veja a frase, o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. E olha como eles fecham a resposta. Sua própria ciência os torna presunçosos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Olha, essa frase aqui, desculpe minha expressão mineira, é danada. Desculpe a expressão mineira, é danada. Essa frase aqui, essas duas últimas frases, sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. E o que era o pensamento na época? O homem é a medida de todas as coisas. É isso que estava no pensamento da época.
homocentrismo, homem no centro, humanidade, do humus. Vejam que interessante. O homem é a medida de todas as coisas. Era o pensamento. E os espíritos, eu fico imaginando a feição dos espíritos, né? A feição dos espíritos, eu fico imaginando isso. Eles dizendo isso. Imaginemos a feição. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. A Shirleyde diz aqui, o homem no centro do universo. Exatamente, Shirleyde. E vejamos a briga, a dificuldade que foi substituir o pensamento ptolomaico de Cláudio Ptolomeu pelo pensamento do heliocentrismo coperniano de Nicolau Copérnico. O que dizia Cláudio Ptolomeu? Que a Terra era o centro do universo. Olha, tudo focado na Terra. A Terra, desculpe minha expressão, não é jocosidade, tá? A Terra, no pensamento de Cláudio Ptolomeu, seria a última bolacha do pacote. A Terra seria a última bolacha do pacote. É o pensamento ptolomaico. Cláudio Ptolomeu. Geocentrismo. E aí vem Copérnico, séculos depois, dizendo, opa, não, a Terra não é o centro. O Sol é o centro. Copérnico deu um deslizezinho porque ele disse que o Sol era o centro do universo. Na verdade é o centro do sistema solar. Mas tudo bem. Criou-se o heliocentrismo. O heliocentrismo. E foi uma dificuldade. E olha que a maior dificuldade foi por causa do pensamento religioso. Foi o pensamento religioso. O pensamento religioso que vai para o mundo do espírito é que não concordou com a ideia de Nicolau Copérnico. E quando Galileu Galilei falou ainda do movimento da Terra, que a Terra tem o movimento de rotação, além do movimento de translação, né, ou seja, girar em torno do Sol na translação e girar em torno do seu próprio eixo da rotação, trazendo a ideia de Copérnico de volta, confirmando a ideia de Copérnico. Quem foi contra Galileu? E olha que ele era o homem da ciência. A igreja, a religião. Fez com que ele abdicasse da ideia que a Terra não se movia, embora ele tenha dito, mas que ela se move, se move. É esse o sentido. É isso que os Espíritos estão dizendo. Um orgulho de não perder a posição, não perder o status quo, a posição ocupada. A posição ocupada. É isso que está dizendo na questão 147. Quanto mais a inteligência vai aumentando, mais vai querendo ser maior do que todos. A inteligência, quando ela segue desprovida da moral, do moral, ela vai ficando egoísta, vai ficando prepotente, soberba. E aí é só inteligência. Não é sabedoria. Não é sabedoria. É só inteligência. É só inteligência. E aí diz aqui, sua própria ciência os torna presunçosos. Quando descobrem os cientistas uma ínfima coisa da lei de Deus, sentem-se, como disse aqui a doutora Marlene, sentem-se o próprio Deus. Sentem-se não, têm certeza que são. E é isso que os Espíritos estão tentando mostrar. Que há coisas na natureza que não se sabe. Imaginemos se na época da ideia do átomo, a partícula indivisível, alguém dissesse, não, o átomo pode ser dividido. Seria um escândalo. Seria um escândalo. A teoria einsteiniana da relatividade, se dita no século XVII, o século newtoniano, seria um escândalo. Seria dizer, você está louco? Não é isso. Se o relativismo se colocasse na época do mecanicismo, seria um escândalo. E quantas coisas a própria ciência foi percebendo que estava errada.
Quantas coisas foi percebendo? Porque esse é o progresso, essa é a evolução. E aqui diz, sua própria ciência os torna presunçosos, vaidosos, presunçosos, soberbos, aí vai, pode escolher, podem escolher. E olha o tino, vou usar essa palavra mais mineira, de Kardec, quando ele fala, no capítulo 1º do livro A Gênese, o Espiritismo anda lado a lado com o progresso. Olha a frase de Kardec. O Espiritismo, capítulo 1º do livro A Gênese, o Espiritismo anda lado a lado com o progresso. E andando lado a lado, ele jamais será ultrapassado. Pois se estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade surgir, ele a acatará. O aspecto progressivo do próprio Espiritismo. Desculpe se essa live hoje está assim, um pouco densa no aspecto de conceitos. Mas eu acho interessante a gente aprofundar nesses conceitos. Estudar esses conceitos. Perceber como a doutrina espírita transita nesses conceitos. Desculpe-me. Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Olha essa pergunta, gente. Tem vezes que eu não quero nem chegar na resposta. Tem vezes que eu estou estudando aqui, lendo o Livro dos Espíritos, estudando, e eu fico só na pergunta. Eu não quero nem ler a resposta. Dada a profundidade, a logicidade da pergunta. Olhem essa pergunta 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos, ou seja, o estudo de algo que ultrapassa os 5 sentidos é perigoso? Será que é perigoso trazer para a sociedade a realidade do mundo espiritual? Será que é perigoso trazer para a sociedade aquilo que Jesus falou? Meu reino não é deste mundo. Falar que existe outro mundo? Que existe outra realidade? Ou melhor, existe a realidade? Porque o mundo material é que é outra realidade. A realidade efetiva é esse mundo espiritual. Será, veja essa última frase de Kardec, deve-se daí concluir que são perigosos esses estudos que devem mostrar que há uma inteligência superior que rege tudo? O que nos leva a essa questão? A questão número 1 do Livro dos Espíritos. A questão número 1. Que é Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, vejam, essa pergunta aqui, a pergunta em si, a pergunta só, é uma aula. A pergunta é uma aula. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos? A resposta é um espetáculo. Mas essa pergunta é uma pergunta que a gente faz e fica pensando assim, meu Deus, esses estudos, conhecer esse mundo subatômico, não nos aproxima do mundo espiritual? Aproxima do pensamento do mundo espiritual? Não quer dizer que o mundo subatômico é o mundo espiritual, porque não é. Mas o mundo espiritual é mais sutil. É a quinta essência da matéria. Vejamos a resposta. Olha que interessante a resposta.
não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Por quê? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Porque muitos desses estudos nos levam para o mundo etéreo. Muitos estudiosos conseguem perceber a sabedoria que está nessas leis universais. Então eles dizem, não é verdade que o materialismo seja consequência desses estudos. Olha agora, o homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então aqui os Espíritos estão dizendo, continuem com o estudo da ciência. Os Espíritos estão dizendo, continuem, aprofundem-se nesses estudos da ciência. Busquem sim a inteligência suprema pelas leis da ciência, pelas leis da natureza. Da natureza. Porque foi isso que Kardec fez, quando ele coloca no Livro dos Espíritos, o livro 3º, as leis morais. E logo que apresenta esse livro 3º, na questão 614, ele já vai perguntar sobre a lei natural. Então os Espíritos estão dizendo, não, continuem, estudem. Entrem para o mundo subatômico e vocês perceberão que esse mundo subatômico ainda é matéria. E a coisa mais profunda. É como se dissessem, lembrem do pensamento platônico que foi ridicularizado por muitos, da metafísica, quando ele falou do mundo das ideias e do mundo dos sentidos. Lembrem do pensamento platônico quando ele dizia da episteme e da doxa. A episteme, as ideias, a doxa, os sentidos. É como se eles dissessem, lembrem-se de Santo Agostinho, quando ele falava da cidade de Deus e da cidade dos homens. Da cidade de Deus e da cidade dos homens. É dizendo, como se fosse o pensamento pestalozziano, parta do conhecido que vocês chegarão ao desconhecido. É isso que eles estão dizendo aqui. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos da ciência. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Aliás, dizem eles, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. Olha que coisa, gente. Olha que cutucada. Me desculpe a minha expressão mineira, mas olha que cutucada. Aliás, olha como é que eles começam a frase. Aliás, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. Porque o nada, gente, o nada, ele dá medo. O nada dá medo. Aquela ideia que morreu e acabou, dá medo. Dá medo. O materialismo não tira o medo. O materialismo não oferece perspectiva. É isso que os Espíritos estão dizendo. Aliás, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles, olha essa frase agora. A maior parte deles, desses estudiosos, só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Qual vazio? Da impossibilidade de explicação da vida. Porque uma vida tão inteligente, uma vida tão organizada, um mundo, um universo tão organizado pelo prisma material, simplesmente morre e acaba tudo. Que lógica é essa? Que inteligência é essa que cria, aspas, a perfeição material das leis da natureza para dar fim a tudo? Que lógica é essa que nasce, cria-se, desenvolve-se um universo e que um dia ele acaba? Que lógica é essa de um nascimento numa gestação embrionária, num desenvolvimento fetal, num crescimento de uma
tenra infância, uma senectude da idade, para acabar. Para acabar. Esse pensamento leva, sim, ao hedonismo, ao aproveitar tudo, porque tudo acaba, ao niilismo, que nada existe, ao estoicismo. E que comportamento gera? Kardec faz esse comentário aqui. Gera um comportamento de descaso social, gera um comportamento de egoísmo. Já que tudo acaba, deixa eu aproveitar o máximo, eu aproveitar o máximo. E a perspectiva do nada não é perspectiva. O nada não dá perspectiva. O nada não dá perspectiva. É isso que o materialismo oferece. O nada. O tudo no nada. Por que o tudo no nada? Porque ele oferece a vida material, que depois desaparece. E o nada vira permanente. Porque se depois da vida material é o nada sempre permanecerá. E o nada não existe. Então a não existência, o nada não existe, o não existente acaba suplantando o existente. Traz perspectiva. Aí encerram os espíritos. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. Essa frase final é 10. Na linguagem dos emojis, top. 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 Essa última frase aqui é top, é 10. Ante o abismo que se abre à frente deles. Que abismo? O nada. O nada. Esse niilismo, esse nada. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. Isso nos leva ao quê? Isso nos leva à questão 799 do Livro dos Espíritos. Questão 799. O que nós temos nessa questão 799? Vamos lá. 799. Também há 800, mas vejamos. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Voltemos àquela frase de Kardec que está colocada lá no capítulo 1 do livro A Gênese. O Espiritismo anda lado a lado com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado. Pois se estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade surgir, ele a acatará. Ele a acatará. Ele a acatará. Então vejamos agora o que nos fala essa questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, destruindo o materialismo. O que diz aqui essa questão? A última frase da questão? Mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão. De que maneira pode o Espiritismo contribuir com o materialismo? Com o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espírito pode fazer, não é determinado, pode fazer
que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Onde estão? E aí a questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Vejam se essa questão 800 não se ajusta à questão 147. Vou até anotar aqui agora. Questão 800. Que é o que eu falo para vocês. Eu sempre anoto do lado da questão a outra questão que possa se referenciar a ela. Vejamos a questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? E a resposta: seria conhecer bem pouco os homens, imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e é preciso que passem algumas gerações para que se apeguem completamente, para que se apaguem, completamente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo, gradualmente e de modo progressivo. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito do homem, já lhe teria feito dar um passo e, por isso mesmo, produzido um grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornará mais fácil os outros. Essa questão 800 é para ler, na linguagem dos jovens, é ler e correr para o abraço. É ler e correr para o abraço. Eu vou ler isso de novo, gente, me desculpem, mas eu vou ler novamente. A questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Em outras palavras, será que o Espiritismo vai conseguir isso? Olha a resposta dos Espíritos. Seria conhecer bem pouco os homens e imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como que por encanto. Em outras palavras, não vai ser de uma vez. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e é preciso que passem algumas gerações, para que se apaguem completamente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo, gradualmente e de modo progressivo. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito do homem, já lhe teria feito dar um passo, e por isso mesmo, produzido um grande bem, pois esse primeiro passo, guarde essa última frase, pois esse primeiro passo lhe tornará mais fácil os outros. Sempre, gente, sempre, o primeiro passo é o mais difícil. Sempre, o primeiro passo é mais difícil. Dado o primeiro passo, os outros seguirão. Doutora Marlene faz uma pergunta sobre, dá para dar uma ideia das gerações? Não, doutora Marlene. Em termos quantitativos, não. Em termos quantitativos, não dá para dizer quanto tempo dura uma geração. Porque a geração dura o tempo que durar as ideias daquela geração. E a transformação das ideias é exógena e endógena. Vêm ideias de fora e ideias de dentro vão sendo construídas. Por isso existe um período de transição. Então não podemos quantitativar as gerações. Nós podemos usar ideias. Se nós olharmos, por exemplo, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele tem uma preocupação de mostrar a genealogia de Jesus, a descendência, mas o faz por gerações. 14 gerações, 14 gerações. Se olharmos Lucas, na sua genealogia de Maria, porque Mateus traz a genealogia de José, Lucas a de Maria, também ele o faz por gerações. Como que? Gerações de consciências. Quando observamos também, vamos lá em Moisés, por exemplo, nós temos ali grupo de 40 anos. Moisés saiu do Egito,
e ficou 40 anos nas terras de Midian. Depois se libertou o povo, ficou 40 anos no deserto. Vejam, são grupos de pensamentos, de consciência. Então, sempre tem-se a ideia, como diz lá o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, não passará essa geração sem que tais coisas aconteçam, essa geração. Então, geração simboliza não quantitativização de tempo, mas característica de pensamentos, característica de consciências. É isso que identifica a geração. Mesmo agora, nos nossos dia a dia, não tem lá essas gerações, que eu nem lembro as letras mais, né? Geração Z, geração não sei o quê, eu não lembro mais dessas letras. Por quê? São conjuntos comportamentais, são conjuntos de pensamento, conjuntos de consciência. Então, o que os Espíritos vêm nos trazer, ideias para trazer, para propiciar mudanças de pensamento, mudanças de geração. Daí é que tem a chamada transição. Naquela ideia da progressão dos mundos, o mundo de regeneração é um mundo de transição. É um mundo em que as ideias velhas vão cedendo espaços para as ideias novas. Como que o mundo de regeneração seria o mundo de preparação para a mudança de geração. A geração do mundo de provas e expiações para a geração do mundo feliz. A geração do mundo de provas e expiações para a geração do mundo feliz precisa do mundo de regeneração para que as ideias possam ser transformadas, para que as ideias possam ser elaboradas. São aquilo que nós chamamos de forças de conservação e forças de transformação. São os dois pontos. Ok? E aqui encerramos então. Tem um comentário muito bem feito por Kardec, que eu sugiro a vocês que façam a leitura em casa. São os comentários de Kardec, que ele analisa essas duas questões. Desculpe-me se ficou um pouco denso esse tempo, mas era fundamental nós ficarmos só nessa ideia, só nesse tópico, antes de entrarmos no próximo, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual. Bom, eu estou ensaiando aqui um pensamento, eu vou passar para vocês, mas não estou passando como decisivo, tá? Nós temos a nossa live da quarta-feira às 20 horas, ok. Mas essa semana eu estava pensando de segunda a sexta, fazemos às 21 horas, à exceção de quarta, que será às 20, esse estudo do Livro dos Espíritos. Ou seja, amanhã às 21 horas, terça às 21 horas, quarta às 20 horas, quinta às 21 horas, sexta às 21 horas. Ou seja, fazer para aproveitar essa semana, os 5 dias, para que nós possamos estudar. Porque a gente não sabe até quando conseguirá estudar esse livro. Então, quanto mais a gente puder estudar. Então, eu sei que pode ser cansativo para alguns, mas se quiserem, óbvio, entrar, né? Amanhã eu vou decidir isso. A minha ideia é amanhã às 21 horas, terça às 21 horas, quarta às 20 horas, quinta às 21, sexta às 21. Não é não chamaria de intensivão, né? Mas para aproveitar a semana, para a gente aproveitar esse estudo. Né? E aí nós começaríamos amanhã esse livro, o capítulo 3º do livro 2º, a questão 149. Eu confirmo amanhã, eu posto isso aqui no Instagram, aqui no Facebook, eu posto isso, tá? E lógico, as pessoas dizem, mas eu não posto todo dia. Talvez nem eu também consiga, mas eu vou tentar. Mas vai ficar gravado, eu deixo lá no meu canal do YouTube, que aqui faço o convite, inscrevam-se lá no canal do YouTube. Todas essas lives eu subo, eu posto lá no YouTube, né? Fica lá. Né? E sempre com o título, né? Encarnação dos Espíritos, 4ª parte, 5ª parte, e assim eu coloco. Né? Então, fica aqui o convite, para se vocês quiserem, se inscrevam no meu canal, né? Marca lá o sininho, né? Que avisa vocês quando eu postar o vídeo. Todas as vezes, eu termino aqui, subo para o YouTube. Por que eu não faço direto, não faço online? Porque eu não consegui ainda organizar aqui minha estrutura tecnológica, tá? Eu só consigo online aqui no Instagram e no Facebook, e depois imediatamente eu subo para o YouTube, tá certo?
Então, é uma ideia, tá? Amanhã eu confirmo isso, eu posto se vai dar certo, né? Mas eu estou querendo isso. Segunda, terça, quinta e sexta. Segunda, terça, quinta e sexta, 21 horas, e quarta, às 20 horas. Seguindo esse estudo, ok? Gente, muito obrigado, um bom domingo para todos vocês, um bom domingo mesmo, uma ótima semana para todos vocês que se inicia agora no domingo. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe as famílias, que Deus nos abençoe e abençoe as nossas famílias também. Que Deus nos abençoe todos, a todos nós, e como eu sempre agradeço a vocês por essa cordialidade, essa paciência toda, Deus lhes pague. Deus os abençoe e Deus lhes pague. E até, se der certo, amanhã às 21 horas. Vamos tentar essa semana fazer isso, tá certo? Muito obrigado e até lá.